Olá, olá, queridos! Vamos para mais um Por Dentro da NFL, porque tem muita notícia que aconteceu nessa semana. Tem Zay Flowers renovando, tem Bijan Robinson renovando, tem Jonathan Taylor renovando, acabou de acontecer. Aliás, que bom que eu não fiz esse vídeo na quarta-feira, eu tava esperando os detalhes do contrato do Bijan Robinson e muda tudo, tá? Muda absolutamente tudo o contrato do Bijan Robinson, a estrutura do que a gente tinha antes. Por isso que é importante esperar e por isso que eu esperei, tá? Não foi preguiça, não. Vamos pro Por Dentro da NFL, então? Minha querida ampulheta está aqui. E antes que você comente, vocês estão vendo que eu estou sangue nos olhos para essa temporada, né? E tô mesmo, em todos os sentidos. No figurado, talvez um pouco no literal. Mas dessa vez não foi um supino que eu fiz que estourou uma veia, não. Eu acho que eu tô com conjuntivite viral. Então talvez eu faça jogo remoto hoje. Cardinals e Panthers, daqui a pouco eu falo a programação também do Sport TV. Vai depender do que o oftalmo me falar, a oftalmo, doutora Thaís, me falar hoje, às 2h30 da tarde, tá? Então, se vocês me verem remoto hoje na transmissão, não estranhem. Ou, sei lá, se me tirarem na transmissão também, não sei o que vai acontecer. Mas estou apto para jogo, tá? Estou apto, não estou 100%, estou meio San Francisco 49ers? Estou, né? O torcedor vai ficar pistola agora. Vamos lá! Vinheta na tela, vamos começar essa bagunça. Bom, regra nova do Por Dentro da NFL. Seguinte, eu tenho agora, porque muitos de vocês reclamaram, como vocês reclamam, né? Mas eu ouço vocês, eu pondero. Muitos de vocês reclamaram, curte, você tá gastando só 3 minutos em cada pauta, fala quanto você quiser e papapá. Mas aí perde a graça o quadro. A graça é justamente você se informar num tempo limitado. Não é todo mundo que tem 30 minutos, 40 minutos para ver um Vencedores Perdedores. Às vezes quer pegar as notícias num tempo limitado e tocar a vida. Então eu tô pensando nessas pessoas, né? Olha só como eu penso em todos, eu sou muito benevolente. E aí, eu falei, eu vou fazer uma alteração. Então é o seguinte, eu tenho aqui 6 pautas e eu tenho 20 minutos. Essa ampulheta de 20 minutos eu não vou ficar toda hora olhando e tal. Se a ampulheta der os 20 minutos e faltar pauta, aí eu faço um vídeo para os membros dessa pauta que faltar. Ah, curti mercenário. Não. Vai ser para a categoria inicial dos membros, que normalmente não tem vídeos a mais. Custa R$2. Daí se você me chamar de mercenário de 2 conto, aí calma aí também. Calma aí, eu sou um mercenário, mas eu sou um mercenário diet, tá? Então é isso. Com certeza eu vou conseguir falar de todas, até porque a última não tem tantos detalhes assim pra gente entrar no mérito, mas é isso, 20 minutos. E, por outro lado, se eu sou mercenário por um lado, por outro eu não sou, se eu for batido pelo cronômetro, um Like Plus sorteado neste vídeo na Premiere, tá? Então eu vou sortear, vocês sabem que eu sorteio sempre que eu posso. Então vamos lá, vamos começar? 3, 2, 1, plou! Vocês vão acompanhar aqui. Vamos lá, vamos começar com o Bijan Robinson. Quando saiu a notícia do contrato do Bijan Robinson, muito se falou em média, que a maior parte do público fala em média, a gente também, quando analisa, e a média é o que os jogadores também e os empresários usam para meio que tipo, eu quero ser mais bem pago. Tá, mas o que significa ser mais bem pago? É o valor total? É o valor do garantido? Não, é a média, porque é meio que tipo, é o que está escrito na camisa, sabe? E o Bijan Robinson renovou o contrato, running back mais bem pago da história, 22,5 milhões de dólares de média, o contrato de 3 anos, 66 milhões, 31 garantidos na hora da assinatura. E aí eu falei, eu vou esperar. Eu vou esperar, porque o contrato do Devon Achane pode ter assustado algumas pessoas, mas o contrato era muito bem amarrado, muito bem estruturado. Eu falei, eu vou esperar, porque eu não acho que o Atlanta Falcons seja trouxa a esse ponto, de dar um contrato bizarramente garantido, que a maior parte do dinheiro está no final do contrato, garantido e tudo mais. E de fato, não foi o que aconteceu, tá? É um contrato bom para o Atlanta Falcons. Curte, mas eles estão pagando 22 milhões de dólares para um running back de média, um contrato bom? É um contrato bom para o Atlanta Falcons. Vou colocar na tela a estrutura do contrato, tá? Via over the cap. Então, acompanhe comigo. Vamos lá. Em 2026, ele impacta 9 milhões na folha e tem 40 milhões de dinheiro preso se cortá-lo. Não vão cortá-lo esse ano, obviamente. Em 2027, 5 milhões na folha, 30 milhões de dinheiro preso. Em 2028, 7 milhões na folha, 19 milhões aí de dinheiro preso. Em 29, 11 e 6. Em 30, 16 e 3. E em 2031, 32 de impacto na folha e 0 de dinheiro preso se cortá-lo. Você que acompanha o beisebol, você que acompanha o basquete, a NBA, existe muito o contrato de club option ou player option, opção do clube ou opção do jogador, que é um gatilho contratual. Neste caso, em essência, o contrato do Bijan Robinson são 3 anos pelos próximos 3 anos e não 5, com club option.
tem opção, tem gatilho do time. Vamos imaginar um cenário que o Bijan Robinson jogue 26 bem, 27 bem, 28 bem. Assim, putz, vamos cortar. Se cortar, fica só 6 milhões de dólares preso na folha em 2029, que é nada na NFL. É esquisito falar isso, né? 6 milhões de dólares é nada, mas é nada. O teto salarial é de 300 milhões e ele continua subindo e vai continuar subindo e estará maior, obviamente, em 2029. Então é um contrato muito bem feito pelos Falcons. Muito. E aí o time tem a opção. Se o Bijan Robinson continuar jogando pra cacete, vamos imaginar, em 2031, ele continua voando baixo, com 29 anos e tal, os Falcons podem ou reestruturar esse contrato, ou falar, tá bom, ele tá valendo isso, ele tá jogando pra cacete. E aí entra a questão da opção do time. Então a gente não tem formalmente essa club option, opção do clube na NFL, mas o jeito que os contratos são estruturados, os gatilhos, permitem que a gente tenha algo parecido. No caso, a club option. O contrato do Bijan Robinson é um contrato, na verdade, os 2 últimos anos, 2030 e 2031, com opção do time. Se quiser cortar em 2030, 3 milhões de dólares. Se quiser cortar em 2031, 0 milhões de dólares preso na folha. E tá tudo certo. Os Falcons também renovaram com o Drake London e com o Kyle Pitts. Então, o núcleo ofensivo do time está garantido pelos próximos anos. Drake London é um recebedor acima da média, não é um wide receiver de primeira prateleira, que está até de segunda, mas certamente acima da média. Ele é melhor do que... Vou dar um exemplo para a gente se situar de comparação. Ele é melhor do que, por exemplo, o Michael Pittman, dos Steelers, mas eu acho ele pior do que o Jalen Waddle, dos Broncos. Tá? Faz sentido? O Jalen Waddle é uma segunda prateleira. Então eu acho que ele seria a prateleira 2B. E tá tudo certo, segue a vida. Só falta quarterback. Vamos ver o que vai ser do Tua ou do nosso glorioso Penix. Passando para a próxima pauta, eu não sei quanto tempo falta, tá? Tá rolando aqui a ampulheta, mas vamos que vamos. Acho que eu preferi dessa forma. Comentem depois. Como eu falei, eu sempre tento ouvir vocês e fazer o melhor para vocês, tá? O melhor para mim e para vocês, o melhor pra gente. A gente tá junto nessa jornada. Zay Flowers, não saíram os detalhes do contrato do Zay Flowers. Eu não tenho a estrutura para poder reportar para vocês, tá? Então, primeiro de tudo, o Zay Flowers é o primeiro wide receiver draftado pelo Baltimore Ravens a renovar um contrato com o Baltimore. Parece completamente absurda essa afirmação, mas é verdade. Os Ravens foram fundados em 1996, eram Cleveland Browns até 1995, eles vão para Baltimore, os Browns voltam para a NFL como Browns em 99, e de 96 até 2026 não teve nenhuma oportunidade na qual os Ravens renovaram com o wide receiver. O wide receiver em Baltimore é tipo o quarterback em Chicago, basicamente. E aparentemente os dois lugares encontraram alguém para ser feliz, né? Os Bears com o Caleb Williams e os Ravens com o Zay Flowers. E aí eu uso muito uma expressão da ciência política sempre que eu posso, né, para analisar essas coisas. Só existe impeachment com alternativa. Você que achou caro, e foi caro mesmo, a média, se a gente pegar só a média, 35 milhões, que é o que o Justin Jefferson recebe, e o Zay Flowers não é um recebedor de primeira prateleira. Ninguém é louco de colocar o Zay Flowers no top 5 da NFL. E o Justin Jefferson vai receber a mesma média do que ele, embora tenha renovado antes. Se você pegar e falar, tá bom, qual é a alternativa? Só existe impeachment com alternativa. Essa é a frase. A alternativa é Rashad Bateman e suas ótimas 200 jardas no ano passado, e Devontae Walker e suas ótimas 136 jardas no ano passado. Os dois tiveram punhados de touchdown também. Mas, gente, se não renova com o Zay Flowers, deixa o cara pistola, vai pra temporada, sendo que Baltimore tem uma janela de ser campeão, faz sentido? E não só. Você renova com o Zay Flowers agora, e eu acredito que a estrutura do contrato seja amigável para isso que eu vou falar na sequência. Você renova com o Zay Flowers agora, você tira isso da frente e vai pro próximo BO. Aqui em casa, eu tô querendo muito colocar ar-condicionado aqui no meu escritório. Porque eu tenho gato, essa janela não tem rede, ela tem corrente, ela não abre mais do que isso que vocês estão vendo. E quando chegar o verão, a gente tem El Niño neste ano, então o verão vai ser, assim, avassalador, vai precisar, né? Então, eu vou considerar um investimento aí. Mas, eu tenho que resolver a rede nos outros quartos. O cara da rede tá me enrolando tem uma semana. Eu não vou falar o nome dele, eu queria muito expor esse cidadão. Tá me enrolando faz uma semana. Eu vou hoje sim, não aparece. Sexta-feira eu vou, não aparece. Não quero falar o nome dele, mas se é você e tá assistindo esse vídeo, olha como eu fui legal, hein? Poderia ter falado quem você é, mas eu sou legal. Diz ele que vem daqui a pouco. Vamos ver se eu vou ser enrolado de novo. Quis resolver primeiro a rede para depois resolver o ar-condicionado. Né? Uma coisa de cada vez. Neste caso, os Ravens estão resolvendo uma coisa de cada vez. Vai resolver o Zay Flowers agora e potencialmente um novo contrato do Lamar Jackson na sequência. Lamar Jackson que também está na fila para renovar, até porque o Patrick Mahomes acabou de reestruturar o contrato. Eu acredito que o Lamar também seja o caso. Contrato do Zay Flowers, 4 anos, 140 milhões, 35 de média.
mas a gente não tem mais detalhes. Quando tivermos detalhes, eu faço um vídeo para os membros, tá bom? Terceiro ponto importante, ainda temos ingressos para o Rio Game, dia 27 de setembro, falando em Ravens e Cowboys. A gente tem transmissão desse jogo no Plim Plim, tá? A gente vai te esperar nessa no Sport TV. E, olha, aliás, será a minha primeira vez no Maracanã. Eu queria ter ido agora na intertemporada, assistir algum jogo com Eduardo Miceli, com Pedro Pinto, do Fluminense, mas eu não consegui ir pro Rio. Tive casamento, enfim, não teve como. Quem sabe na próxima intertemporada. Essa é a minha primeira vez no Maracanã, estou muito empolgado para isso. Ó, os ingressos ainda estão à venda. O mais barato, pelo que eu olhei ontem no site da Ticketmaster, R$ 855. O QR Code está na tela para você adquirir os ingressos e dar uma olhada nos valores, tá? Estou fazendo um hashtag serviço aqui para vocês. Eu poderia colocar a vinheta daquele quadro Serviço da Globo, sabe? Que aparece o logo da Globo, assim, é um serviço. Como que era a musiquinha? Pam, 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 pam. Enfim, serviço. Não é publi, tá? Antes que alguém mal intencionado aponte o dedo, Curso está fazendo publi sem falar que é publi. Não, não é publi. Sempre que eu faço publi, eu faço que é um publi. Aqui é serviço e tá aí o QR Code na tela. E aí pode causar, só rapidinho, pode causar estranhamento em algumas pessoas. Alguns membros me perguntaram em live também. Pô, mas ano passado vendeu tudo, os ingressos, esse ano então não tá dando certo o jogo. Brasil, a questão matemática. O Maracanã tem 78 mil lugares. 78 fucking mil lugares. A Neoquímica tinha 47. Não é uma proporção, tipo 50% dos ingressos são para... Vocês lembram que eu falei isso no passado? São para o mundo corporativo, para a NFL, para os patrocinadores oficiais da NFL e tudo mais. Não é uma proporção isso, tipo metade da carga de ingressos. Eu não sei exatamente o valor, mas na Neoquímica importa que, como é um valor meio que fixo, a quantidade de ingressos corporativos, vendeu muito rápido, porque na Neoquímica estima-se que a quantidade de ingressos que foi disponibilizada para o público ficou na casa dos 28, 25 mil ingressos, mais ou menos, na Neoquímica Arena, nos 2 últimos anos. Na Corinthians Arena. No Maracanã, são 78 mil lugares, ou seja, a carga de ingressos para o público foi de pelo menos 45 mil ingressos, ou seja, basicamente a Neoquímica inteira. Então, eu fui apurar e já vendeu mais ingressos do que a quantidade de ingressos do ano passado e do ano anterior. Só que o Maracanã é muito maior. Por isso, ainda temos ingressos disponíveis. E que bom que ainda temos ingressos disponíveis, que possibilita mais pessoas assistirem o jogo, tá? Então tem essa questão da lotação, uma questão matemática. A gente não pode, se fosse ao mesmo estádio e não tivesse ingressos disponíveis, seria uma outra situação. Mas o Maracanã é muito maior, então tá lá o QR Code na tela. Ainda tem bastante tempo aqui, hein? Acho que com tranquilidade eu vou bater o cronômetro, hein? Pô, com muita tranquilidade. Eu posso pegar meu celular aqui. Esqueci de pegar a água. Enfim. É isso, tá? E a gente te espera lá, acho que vai ser um grande jogo. Quarta pauta. Tô falando, hoje tá rico, hein? Hoje tá muito rico em pauta. Stefon Diggs. Bom, o Tyreek Hill ainda não assinou, até porque reza a lenda que o joelho dele não tá nem perto de estar apto para jogo, né? Acho que isso deve estar afastando os times, ele mesmo falou isso. Mas o Stefon Diggs não é o caso. O Stefon Diggs foi cortado pelos Patriots, os Patriots seguiram em frente com o Romeo Doubs. Basicamente, o substituto do Stefon Diggs é o Romeo Doubs. E no perímetro tem o A.J. Brown chegando. O A.J. Brown não chega para substituir taticamente o Stefon Diggs, na minha visão. São estilos diferentes. Ele chega para substituir a ausência, o vazio que tinha um recebedor como o A.J. Brown nos Patriots. O Romeo Doubs que chegou para substituir o Stefon Diggs, tá? Decisão de New England. New England poderia continuar com o Stefon Diggs, optou financeiramente por não fazê-lo, até porque o Stefon Diggs, 32 anos nessa próxima temporada. Agora, eu tava esperando para fazer o 32 por 32 dos Commanders, porque eu tinha certeza absoluta que alguma coisa eles iam fazer na posição de wide receiver. Alguma coisa eles iam fazer. Assim, não teria como ir pra temporada desse jeito. E tem a questão Brandon Ayuk, que ficou de xereca, né? Tentou cavar até não poder mais, né? O Brandon Ayuk foi um grande sazon nessa história toda, né? Cavou o Washington Commanders, mas cavou o Washington Commanders, e cavou o Washington Commanders e ficou só olhando. E o Stefon Diggs, o contrato é suavíssimo pro Washington Commanders, 1 ano, 12 milhões. O Stefon Diggs teve alguns bons jogos na temporada passada, na temporada regular sobretudo, especialmente contra os Bills, naquele Sunday Night Football da semana 5, mas não passou de 40 jardas em nenhum dos jogos dos playoffs. Aí você pode virar e falar, pô, Curti, mas
New England só pegou defesa boa nos playoffs. Então, mas não é justamente a medida? Não é justamente a régua? Você não quer que seu grande recebedor jogue bem contra grandes defesas? Ele não passou de 40 jardas contra os Chargers, boa defesa. Texans, uma das 3 melhores da NFL. Broncos, uma das 3 melhores da NFL. E Seahawks, a outra que faz parte entre as 3 melhores da NFL. Não passou, ele não conseguia... E, meninos, eu vi, não conseguia criar separação no Super Bowl. Era desesperador, porque essa é a grande vantagem. Sempre que me perguntam, o que muda você comentar um jogo em loco no estádio? Primeiro, a atmosfera. Você está dentro do jogo, né? Então você sente o torcedor, você vive muito mais. A partida tem mais cor, tem mais brilho, tem mais nitidez, vamos dizer assim. Mas a parte tática para o comentarista de futebol americano é dia e noite. Porque você consegue ver o campo inteiro, né? E na transmissão na TV a gente tem as mesmas imagens ao longo do ano, que a gente faz as transmissões, que vocês têm em casa. Então a gente não consegue ver os safeties, as rotas e tudo mais. O Stefon Diggs não conseguia criar separação. Simplesmente não conseguia. É a defesa de Seattle, é a Dark Side, é um absurdo, mas eu acho que isso diz muito. E aí o Washington Commanders vai para a temporada com o Diami Brown, vez ou outra um bom alvo vertical. Antonio Williams, um grande operário, que deve ser o slot receiver aí em tese, para o médio e longo prazo do time. Jogador de Clemson, que eu não acho nada demais. Assim, não acho que tem explosão suficiente. Acho que vai ter muita dificuldade de criar separação, mas ele é esforçado, frise-se. Eu até achava que ele fosse escolhido antes, tá? Na segunda rodada, caiu para a terceira. Talvez os times também estivessem mais abaixo do que o consenso, e eu estava mais abaixo do que o consenso em relação a ele. E o Terry McLaurin, que é muito talentoso, mas perdeu 7 jogos por lesão no passado. Quem perdeu também bastante jogo por lesão no passado foi o Jaden Daniels. E aí, eu, falando em draft, eu rezo para que a minha comparação antes do draft do Jaden Daniels, que era o Robert Griffin III, ela não continue se materializando, porque ela se materializou no primeiro ano do Jaden Daniels e ela se materializou em relação às lesões depois do primeiro ano do Jaden Daniels, né? E assim, a cada vez que o Daniels voltava, parecia que estava pior a situação. Reza a lenda que tá tudo bem. E espero que fique, porque quando a gente viu aquele jogo contra Detroit, a manchete que eu usei foi nasce uma estrela. E eu acho que ele tem tudo para ser uma estrela, mas tem que ficar saudável. Então era uma questão a recebedora em Washington. O Brandon Ayuk fica de xereca, né? Agora não adianta, vamos ver quem ele vai tentar cavar. E eu acho que para os dois lados é interessante. O contrato são só 12 milhões, dá mais profundidade de talento pro Washington Commanders. Já trouxe aí o Antonio Williams na terceira rodada, o McLaurin está de volta. Meu único ponto é o seguinte: nos 2, 3 últimos anos, a gente viu o Adam Peters, a diretoria dos Commanders, investindo em jogadores mais velhos. O Washington Commanders, nas últimas temporadas, a defesa e o ataque, exclui Jaden Daniels, que é novo, mas a defesa e o ataque era composta por muitos jogadores de idade mais avançada. Não é uma boa fórmula isso, porque aí lesões são mais rotineiras e o time vai desmontando. E foi o que aconteceu no ano passado. Tá? Era uma preocupação que a gente tinha, e eu levantei essa preocupação, de 2024 para 2025. Infelizmente, ela se materializou. Então, assim, é um tapa-buraco, não é uma solução de médio prazo, obviamente, até porque o contrato é de 1 ano. Para terminar, eu não sei quanto tempo falta, essa é a beleza da ampulheta de 20 minutos. E é bonita, né? Laranja, combina com a estética do nosso canal e tudo mais. Vamos lá, para terminar. Hoje tem pré-temporada, hoje começa a pré-temporada, a gente obviamente não vai ter Bryce Young, obviamente não vai ter Jacob Brissett, os quarterbacks titulares, e demais outros titulares não costumam jogar nessa primeira partida. O Jeremiah Love, running back, escolha top 5 desse último draft pelos Cardinals, que aliás tem mais dinheiro garantido no contrato que o Bijan Robinson. Vocês sabiam disso? Como no draft não importa a posição do jogador, importa onde ele foi escolhido, para pesagem salarial e tudo mais, aconteceu isso. E esse é o mal de você draftar um running back tão alto, especialmente se você tem outros buracos. O contrato do Jeremiah Love dá mais dinheiro garantido para ele do que o do Bijan Robinson. E o Bijan Robinson, hoje, para mim, é o melhor running back da liga. Pode ser que o Jeremiah Love seja esse cara, mas né, essa é uma outro nuance de você draftar running back alto. E aí muita gente, só antes de eu entrar no mérito dos quarterbacks quem vai jogar hoje, muita gente fala assim, Cardinals e Panthers. Pô, gente, eu sei que não é o jogo mais atrativo do mundo, eu não vou ficar cagando regra aqui, mas vamos parar e pensar um pouquinho, por que a NFL escolheu Cardinals e Panthers? Por que você acha que a NFL escolheu Cardinals e Panthers? Você acha que assim, foi do nada? Vocês acham que a NFL, que é basicamente um banco, em termos de gestão, eles fazem as coisas do nada, assim, né? Primeiro time em ordem alfabética é Arizona Cardinals, né? Põe Arizona aí. Faz tempo que Carolina não joga na pré-temporada em... Gente, o nome do jogo é Hall of Fame Game. É uma festividade. É um grande amigos do Neymar contra amigos do Gabigol. Tá ligado? Vocês estão ligados que é isso, né? Assim, ponto. Quem que vai estar inserido no Hall da Fama neste ano?
Luke Kuechly, do Carolina Panthers, e Larry Fitzgerald, do Arizona Cardinals. É um jogo de homenagem, é por isso que esses times são escolhidos. Sempre os times que jogam no Hall of Fame, eles têm a ver com jogadores que são inseridos. O Luke Kuechly não merece isso? Porra, merece pra cacete. É o melhor linebacker que eu vi no século XXI. Eu tenho muitas dúvidas se você fala assim, Curtis, tem que escolher um linebacker inside linebacker. Eu fico muito na dúvida se é Ray Lewis ou se é Luke Kuechly. Muito na dúvida, porque o Luke Kuechly era sacanagem o que processava o jogo. Talvez tacleando, em termos físicos, o Ray Lewis fosse melhor como liderança, tal, ganhou 2 Super Bowls, mas o Luke Kuechly era um absurdo. E o Fitzgerald, pô, não tinha drop nunca, né? Então, assim, é uma homenagem, por isso que esses dois times estão aí, tá? Porque eu vejo muita gente falando assim, mas não vai passar o Seahawks? Aliás, vai passar, né? Vamos passar. Não vai passar os Patriots, que vai passar também. Não vai passar os 49ers. Gente, os jogos de pré-temporada, de transmissão nacional, que são os que a gente tem no pacote da Globo, do Grupo Globo, são jogos com alguma história para contar. Porque o jogo em si não dá para focar só no jogo em si, a gente precisa contar outras histórias, né? E aí, nesse caso, por isso que esses dois times foram escolhidos. A gente vai ter Kenny Pickett, para você que ainda defende a ideia de Kenny Pickett como titular, boa sorte. E o Carson Beck. Se você acha, tem muita gente que acha que eu odeio o Jalen Hurts, que eu odeio fulano, ciclano, Russell Wilson. Neste momento, eu odeio o jogo do Carson Beck. Aí eu posso falar, gente, não chega a ser pessoal, mas eu torço muito o nariz. Eu quero quebrar a cara, eu quero queimar a língua, eu quero que ele seja um bom quarterback na NFL, porque o meu sonho para vender comercialmente é que a gente tenha 32 times bons, 32 times com chance de título. É óbvio, eu não quero que vire Bundesliga. Mas hoje eu preciso falar, é ruim pra dedéu. O pós-snap do Carson Beck é sacanagem. E assim, teve lesão no college, depois que voltou na lesão, a força no braço não existiu. Então, eu tô curioso, tô de mente aberta. Mente aberta para saber o que é o Carson Beck nesse início de jornada na NFL. E, óbvio, a gente não vai tirar conclusões precipitadas, né? Tipo, se ele jogar mal hoje, acabou, é bust. Talvez ele confirme uma tendência. Que, Carson Beck não vai rolar. Terceira, precisava? Eu não acho que ele precisava. Era o meu 7º quarterback dessa classe. Eu não sou nada fã do jogo do Carson Beck, mas assim, nada fã. E a quantidade de interceptações que ele teve pra matar jogo. Não é que ele teve 10 interceptações, mas quando ele teve interceptação foi pra destruir tudo na temporada passada. E aí teve tanto tempo no college e não evoluiu. Pelo contrário, talvez tenha alguns aspectos do jogo dele devoluído. Mas ele chegou na final do college. Não. Ruben Ben e a Kim Messidor levaram o Miami para a final do college. A defesa dos Hurricanes levou o time para a final do college. E aí, quando o bicho pegou para ter a campanha no final, ele teve uma interceptação e deu o título para a Indiana. O mérito do Fernando Mendonça também, né? Mas é isso. Não confio. Hoje eu não gosto do jogador. Nada pessoal. Se ele aparecer aqui na minha frente, a gente vai tomar um café. Mas eu acho que foi um erro de Arizona gastar a escolha no Carson Beck. Vamos ver se eu tô errado ou não. Tomara que isso... Ih, bateu o tempo. Bateu 20 minutos. Não temos mais tempo. Tô muito Silvio, né? Não temos mais tempo. Você vai ficar agora com a sessão das 10, que começava às 11h15. Então, Jonathan Taylor fica para os membros, tá? Assim que sair a estrutura do contrato, inclusive. Mas eu vou noticiar aqui, 2 anos, 44 milhões. Até 47 com gatilhos, 30 e pouco garantido. 39 garantido. Bastante dinheiro garantido aqui para o Jonathan Taylor. Renovou o Bijan Robinson, Jonathan Taylor que teve uma grande temporada também, conseguindo mais din-din, tá? O Jonathan Taylor que seria free agent em 2027, então é importante mencionar isso. Vamos ver a estrutura do contrato, e aí saindo a estrutura eu faço para os membros, tá? Então essa pauta do Jonathan Taylor fica para os membros, assim como o 32 por 32 dos Colts, que farei em breve, e também hoje tem 32 por 32 as prévias dos Raiders, e a dos Rams vai ao ar amanhã, aberto para todo mundo, primeiro 32 por 32 aberto. Espero que o Aaron Donald não assine até lá, não volte até lá, porque senão vai prescrever o vídeo. E já está disponível para os membros, tá? Então, hoje, quinta-feira também. Gente, eu espero vocês hoje, eu acredito, né? Mesmo que eu tenha o diagnóstico de como que é mesmo? Conjuntivite viral. Eu faço de casa, sei lá, provavelmente vocês vão ver esse mesmo cenário aqui. Já até deixei aqui, ó, o negocinho do Sport TV para facilitar. Hoje às 9 tem Cardinals e Panthers, tá? Pré-temporada, vamos ver o Carson Beck, vamos ver o que vira do quarterback calouro do Carolina, do Arizona Cardinals, tá? Sport TV 2, a gente espera, estamos com o Everaldo Marques nessa. Eu acho que eu estou nessa, né? Pode ser que mude alguma coisa e tal, que a Globo fale, não, fique em casa, não trabalhe, mas eu quero trabalhar. Não estou metendo atestado porque é jogo de pré-temporada, tá? Eu quero trabalhar, eu amo trabalhar. Beijo carinhoso, fizemos seus trapudimos e espero que quem tenha recebido o Like Plus aí de sorteio
tenha ficado muito feliz. Até a próxima. Tchau.